Olá, está no ar mais um Já de Entrevista, um dos quadros do projeto Já de Online, que tem como objetivo o fomento e propagação da produção acadêmica relacionada ao direito esportivo nas redes sociais. Nesse quadro, nós entrevistamos grandes nomes do direito, do esporte e do direito esportivo. Eu sou Vitor Carajuru, aluno da Faculdade Nacional de Direito da FRJ e membro pesquisador do JAD-FND. Hoje eu tenho o prazer e a honra de entrevistar o Dr. André Gaudiano, que é graduado pela Universidade Cândido Mendes do Centro, pós-graduado em Direito Autoral pela própria Cândido Mendes, pós-graduado em Direito Esportivo pelo Centro Universitário da Cidade, pós-graduado em Gestão Desportiva pela FIFA FGV CS, pós-graduado no curso de Gestão de Futebol da CBF, mestrado em Direito Desportivo pela PUC de São Paulo e membro da Comissão de Direito Esportivo pela UBRJ e, além disso, é o gerente jurídico de futebol do Clube de Regatas do Flamengo desde 2010. Dr. Gaudiano, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Agradeço em meu nome, em nome dos alunos da Faculdade Nacional de Direito e da FRJ, em nome do nosso grupo de estudos e também em nome do nosso orientador e coordenador, o professor Dr. Ângelo Vargas. Eu que agradeço o convite, foi uma honra receber esse convite. Primeiro a me contactar foi o meu amigo Rafael Fachada, que foi aluno da casa, né? E não podia deixar de aceitar um convite tão honroso, né? Principalmente o professor Ângelo Vargas, que é uma referência, uma pessoa a quem eu muito respeito e admiro, né? E também gosto sempre de trocar ideias, né? com os alunos, com quem está começando na área de direito esportivo. É uma das coisas que eu prezo, né? E até por isso, recentemente, junto com aos advogados dos outros clubes aqui do Rio, a gente formou um grupo. A gente já tinha um grupo informal, que a gente trocava ideias, um debate, mas a gente resolveu levar isso, né, nesse período da pandemia, para as redes sociais, né, que é um perfil no Instagram chamado Futijur, onde a gente mostra aí, digamos assim, o lado, né, de quem está do outro lado do balcão, vamos dizer assim, o lado dos clubes, em que a gente tem aí quais as dificuldades, os anseios, né, que muitas vezes os alunos, quem está iniciando, quem quer ingressar na área do direito esportivo, muitas vezes tem essa curiosidade, né, essa vontade de saber, né. Assim, a gente tem a teoria, né, como vocês têm, né, por exemplo, na faculdade, no grupo de estudo, mas também mostrar um pouco do diferencial do que a gente vê na prática, né? Assim, essa é uma das ideias aí do Futijur. Mas, assim, agradeço muitíssimo aí pelo convite, Vitor. Mas você não precisa me chamando de doutor, não. Somos colegas, acho que sem formalismo, acho que não tem. A gente tem aí. A gente pode falar aqui de maneira aberta, franca, sem problema nenhum. Bom, então, Gaudiano, a gente queria começar assim, pelo começo mesmo, assim, perguntar para você da questão da escolha de qual curso cursar na faculdade, assim, que é uma escolha que, bem ou mal, todo mundo tem que fazer muito cedo, passa por isso, essa dúvida, essa dificuldade, eu passei por isso, e eu queria saber se desde cedo você sabia que ia seguir o rumo do direito, ou você tinha alguma outra ideia na cabeça? E, assim, e por que você chegou a essa decisão de cursar direito? Eu me lembro que eu decidi pelo direito ainda no início do segundo grau do colégio, né? Eu não tinha na família diretamente advogados, mas meu padrasto, a família dele é de advogados, ele teve, o pai dele, inclusive, foi professor da Nacional de Direito, na área de Direito Internacional Público. O irmão dele, saudoso professor Celso Albuquerque Melo, que foi titular da cadeira de Direito Internacional Público
na UERJ, na PUC, e que sempre gostava muito de trocar ideia com ele, e foi uma pessoa que me orientou, me ajudou muito até nessa escolha, né, pela área jurídica. Embora ele sempre até dissesse, olha, essa área internacional acho que não vale muito a pena, brincava muito, né? Até porque ele dizia, não sei que você queira ir para o Itamaraty, mas fora isso, não. Mas, assim, foi uma escolha que eu busquei desde o início, né, do segundo grau. Eu já tinha aí já estava voltado aí para essa área jurídica. E, assim, na faculdade, cursando na faculdade, você sentiu aproximação de alguma matéria específica, ou alguma área do direito específica, assim? Durante a faculdade, eu iniciei meu estágio logo no início da faculdade. Fui para a área de direito societário, que era uma área que eu gostava muito. Mas no decorrer da faculdade eu mudei de área, fui trabalhar num escritório da área de contencioso civil, onde fiquei muitos anos lá, e assim, é aquela coisa, tem muita, não fez parte do meu universo, aquela coisa que sempre dizem, namora com direito penal, mas casa com direito civil, né? Assim, na verdade, eu poderia dizer que eu namorei com direito societário, mas casei com direito civil no meu período ali de faculdade. Assim, mas assim, sempre, na verdade, uma das coisas que me ajudaram muito foi realmente a questão do estágio logo no início da faculdade. Isso aí foi uma das coisas que meu pai ainda era vivo, ele faleceu ainda, eu estava no meio da faculdade, ele me incentivou muito a ir, né, para a área prática. Eu acho que assim, a teoria ela é importantíssima, lógico, mas a prática ela te dá um diferencial, ela é importante, né? Infelizmente, muitas vezes as pessoas elas ou elas são muito teóricas ou elas são muito práticas, né? Acho que assim a gente na vida, em tudo, a gente tem que ter tentar encontrar um meio termo. E isso foi uma coisa que, assim, graças a Deus eu tive essa sorte de conseguir esse meio termo aí entre teoria e prática. Perfeito. E, assim, na faculdade, você em algum momento chegou a saber do direito esportivo, ou se interessar pelo direito esportivo, ou até talvez ver uma relação entre o direito e o esporte? Olha, infelizmente, na minha época de faculdade, não se falava em direito esportivo, eu nunca tinha ouvido falar em direito esportivo. Eu só vim conhecer o direito esportivo, assim, a cadeira, né, de direito esportivo, vamos dizer assim. Eu já advogava já fazia algum tempo já, né? Assim, já estou entregando até a idade, né? Não tem problema nenhum em falar, tenho 45 anos, mas assim, eu entrei na faculdade no meados dos anos 90, não se falava em direito esportivo no meio universitário, era uma coisa muito distante mesmo. Infelizmente, né? Assim, a sorte hoje queria eu que talvez na minha fase de faculdade você tivesse essa opção aí do direito esportivo. Hoje em dia eu fico muito feliz da UFRJ poder oferecer até mais de uma matéria de direito esportivo na graduação, assim, como eletiva, mas é muito bom a gente ter isso na faculdade, assim, além da questão esse acesso à informação na internet já ajuda bastante também, né? Com muitos cursos agora, principalmente na pandemia, né? Que agora está dando até um boom maior, talvez. Tem sido uma crescente, né? Ainda bem, né? Sim, isso é muito bom. Então, bom, agora eu vou falar um pouco do seu início da carreira no direito, assim, você pensava em advogado de início, ou pensava em seguir algum outro ramo do direito, alguma outra área? Não, eu sempre gostei muito de advogar, assim, tive paixão
pela advocacia. Por acaso, acabei cursando a Escola da Magistratura, não porque eu quisesse diretamente, mas, na verdade, eu fui levado por uma saudosa, que infelizmente já nos deixou, amiga, que estudava sempre comigo na época de faculdade e que o sonho dela era ser juíza. Ela foi fazer a prova para a Escola da Magistratura, né, que é um concurso público, né, para você ingressar na Emerge, e aí acabou que eu passei, ali era ano 2000, né, final de 99, perdão, e aí eu acabei passando e disse assim, poxa, eu acho que vale a pena, pelo menos nem que seja pelo networking, mas nunca pensando realmente na área de concurso público, né? Pensando mais nessa questão também do networking, já que eu atuava na área de contencioso, civil, né? E que os professores, e além deles, você tinha juízes, desembargadores que davam aula. Cursei a Escola da Magistratura, que foi importantíssima na minha formação. Ali realmente você tem um nível elevado de ensino. Foi muito importante para mim, mas para a tristeza da minha mãe, que queria que eu seguisse a área da magistratura, eu decidi não prestar o concurso para a magistratura e seguir pela advocacia, que é a minha paixão, é o que eu amo fazer. Eu acho que isso de você fazer o que você ama é importantíssimo, assim, com certeza. Que eu tô pelo menos a princípio, eu tô seguindo esse caminho de fazer o que eu mais gosto. Mas agora, já que a gente falou de questão de paixão, né, digamos, você já deu um spoiler agora há pouco sobre essa direito esportivo, que foi um pouco depois, assim, de você começar na carreira do direito, né? E como e quando que você começou a trabalhar com direito esportivo, ou a aprender sobre direito esportivo? Eu teria que voltar um pouquinho, né, antes de responder essa tua resposta. Eu, como sempre, gostei muito de estudar e estava sempre... Eu tinha, depois até da Emerge, tinha feito esse curso em Direito Autoral, essa pós em Direito Autoral, e eu disse, poxa, eu estou sem estudar, estou fazendo nada, estava fazendo nada, não, estava advogando, mas não estou estudando, poxa, nada de novo. E aí eu disse assim, poxa, eu gosto muito de escrever, e aí eu resolvi cursar a Universidade de Comunicação, né? E aí estava fazendo a Faculdade de Comunicação na extinta Faculdade da Cidade, né? Centro Universitário da Cidade. Aí acho que estava no terceiro período já de jornalismo, quando um dia eu vejo pregado assim no mural, foi meu primeiro contato com direito esportivo. Eu vejo lá no mural assim, estavam lançando o primeiro curso de pós-graduação em direito esportivo. Eu disse, poxa, é isso que eu quero. Tranquei a faculdade de jornalismo, né, e cair de cabeça no direito esportivo e estou até hoje nele, né, atuando nessa área. Iniciei primeiro na área onde às vezes é mais fácil você ingressar nos tribunais esportivos, tá? Assim, fui auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da FERJ, né, do futebol aqui no estado do Rio de Janeiro, e fui procurador do basquete da NBB, né, da Nacional, né, seria do STJD do basquete, né. E aí iniciei, mas no decorrer desse período fiz alguns pequenos trabalhos, né, um deles era um projeto muito legal, que era a transformação de um projeto social numa cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, em um clube empresa, tá? Chegou a disputar a terceira divisão do campeonato de futebol aqui no Rio de Janeiro.
E aí depois me lembro que em 2010, no início ali de 2010, quando começou a gestão era da Patrícia Amorim no Flamengo, eu conversei na época com o vice-presidente jurídico, me colocando à disposição, eu conhecia já, então dizendo, olha, tenho essa especialidade, me especializei em direito esportivo, imagino que o clube já tenha advogados que toquem, né? O Flamengo é uma instituição centenária, mas se precisar de alguma segunda opinião, qualquer hora, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui à disposição. E aí foi assim, o meu início no direito esportivo. Muito legal ver que você começou lá no jornalismo e não começou no jornalismo, mas você estava na faculdade de jornalismo e de lá você achou o direito esportivo, assim, engraçado, essas voltas que a vida dá, né, que você acho que vai para um lado, mas acaba que você na outra faculdade voltou para o direito e achou o que você gosta, que você quer fazer da vida, o que você queria fazer da vida, isso é muito, muito legal de ver, né? Bom, agora Gordiano, você em 2010 entrou como gerente jurídico do Flamengo, né? Como você bem falou agora há pouco. Que, por acaso, é o clube que você torce, certo? Eu sou Flamengo, mas assim, uma das coisas, né, uma das dicas que eu sempre dou para quem está assistindo, independente do clube que você torça, né, lógico que assim, é o nosso amor por um clube que leva a gente, talvez, certamente ao direito esportivo, né? Mas só que a gente, acima de tudo, a gente tem que ser profissional. Então, assim, tenho colegas que trabalham não necessariamente no clube do seu coração, né? Mas, assim, eu torço pelo Flamengo, mas acima de tudo eu prezo pelo profissionalismo. Isso é importantíssimo. Sim, com certeza. E você, assim, quando você conseguiu chegar a esse cargo, ocupar esse cargo, como é que foi para você, assim, tanto pessoalmente como profissionalmente, assim? Do ponto de vista pessoal, né, foi, digamos assim, uma realização de um sonho de criança, né? Assim, você trabalhar dentro da área de atuação que você escolhe, dentro de uma instituição da dimensão do Flamengo, assim, e eu posso exemplificar isso para você no meu primeiro dia dentro do clube. Quando eu cheguei, a minha contratação, na verdade, ela foi solicitada que houvesse um gerente jurídico, um advogado full-time ali dentro do clube. Foi solicitada na época que o Zico era diretor de futebol do Flamengo, né? Então, assim, poxa, ingressar a pedido, né, de um ídolo, né, do clube, né, independente de mesmo quem não torce pelo Flamengo, reconhece a dimensão do Zico, né? E aí eu me lembro que quando eu cheguei, né, infelizmente o Zico tinha acabado de sair do clube. E o meu primeiro no ingresso, o Caju, que trabalhava no Flamengo e a figura folclórica na história do clube, me recebeu e disse, olha, eu ficava ali embaixo da arquibancada ali do Flamengo, ele falou, essa aqui é a sua sala. E aí eu estava ajeitando ali as minhas coisas, quando eu fui, né, sentar ali à mesa, ele vira para mim e pergunta, você sabe quem foi a última pessoa que sentou nessa cadeira? Eu falei, não. Né? Estava entrando ali, né? Primeira vez que eu ingresso ali naquela sala, aí ele falou, foi Deus. Aí eu, né, olhei assim, tipo, assim, para ele, imaginei, ele deve ser muito religioso, né? Assim, aí ele olhou assim a minha cara meio de espanto, meio que não tinha entendido, né? Aí ele falou, não, quem sentou aí foi o Zico. É porque Zico, para mim, é Deus, né? Tem Natal 2 vezes por ano, dia 3 de março e dia 25 de dezembro, né? Aí eu, assim, quando eu sentei finalmente a cadeira, né?
assim, passa um filme, né? Inevitável passar um filme na minha cabeça, né? Lembrar, assim, eu peguei o título mundial, né? De me lembrar, né? De quando eu era criança, né? Tinha filhos na época, eles eram muito pequenos, né? Então, assim, quando ingressei no clube, e aí pensar, né? Poxa, a dimensão daquilo, né? De quase a realização de um sonho de menino, né? De infância. Do ponto de vista pessoal, isso foi muito gratificante. E ainda cada vez que eu entro no clube, cada missão que me é dada, eu tento fazer sempre da melhor maneira possível, sempre com muito amor e com muito profissionalismo acima de tudo, né? Seja o contrato do jogador está começando ao jogador mais craque, ídolo, né? Assim, isso aí é até legal a gente estar falando isso, porque eu sempre, em sala de aula, eu sempre cito, né, assim, do carinho especial que eu tenho pela base, né? E uma das coisas que mais me tocou, eu me lembro até hoje, foi quando um belo dia, em 2015, eu fui fazer a assinatura do primeiro contrato profissional de um atleta, e esse menino entrou assim, eu vi a emoção no rosto daquela família, né? Tava ele, o pai, a mãe e a irmãzinha pequena, e quando ele assinou aquele contrato, o pai assinou também, a emoção ali daqueles familiares, né, de esperança, de sonho da vida deles, né, mudar, e talvez a realização de um sonho daquele pai, né, através do seu filho. E aí, assim, até para minha felicidade, né, há cerca de um mês atrás, vendo televisão, eu vejo que esse menino é hoje conhecido, né, por todos que torcem pelo Flamengo, que é o goleiro Hugo Souza, né, conhecido como Neneca. E assim, eu sempre, assim, quando dou aula, citava sempre esse caso, né, de como é gratificante você poder participar, ajudar de alguma forma, né, nessa transformação da vida de uma família, né? E é muito legal, assim, 5 anos depois desse episódio, ver que esse menino é titular hoje do gol do Flamengo, né? É muito, muito bacana, assim. Isso talvez assim o que mais me toca do ponto de vista pessoal, né, dentro da sua pergunta. E do ponto de vista profissional, que eu acho que você já está meio que respondido em tudo que eu falei aqui para vocês, mas para você, Vitor, mas trabalhar com direito esportivo, né? Trabalhar com o que a gente ama, trabalhar com o que a gente gosta, né? Acho que é muito prazeroso, né? Assim, eu infelizmente, quando estava na faculdade, não tive essa sorte, né, de descobrir o direito esportivo. E mesmo quando fiz a pós-graduação, eram poucos os livros que tinham, tanto que eu me lembro que, quando eu terminei o curso de pós-graduação, uma das primeiras coisas que eu fiz foi assim perturbar o pessoal lá da coordenação do curso, de pegar os trabalhos de monografia e tentar compilar e transformar aquilo ali num livro, e até depois saiu, se chama Curso de Direito Esportivo Sistêmico, o volume 2, né? O volume 1 já era o mesmo curso, mas só que pela OAB de São Paulo. É bom demais, assim, ter oportunidades, né, falando, né, do ponto de vista profissional, não só no Flamengo, mas de estar, por exemplo, trocando experiência aqui com você, né? Eu costumo dizer sempre que
conhecimento, né, é algo que a gente tem que dividir, né? A gente não tem que guardar para a gente, né? Quanto mais pessoas, né, e eu uso normalmente essa expressão, sementes, né? Quanto mais sementes eu plantar do direito esportivo, né, mais o direito esportivo vai se fortalecer e vai ser positivo para todos, né? Assim, seja não só do ponto de vista pessoal, né? Que muitas pessoas vão acabar tendo a oportunidade de trabalhar com aquilo que elas gostam, mas também profissional, né? De ter uma oportunidade. Sempre há essa pergunta, não sei se talvez você já tenha pensado, poxa, o direito esportivo é um ramo fechado, é difícil de ingressar no direito esportivo, né? Eu acho que assim, quanto mais oportunidades existam, mais eu fico feliz, né, de ver assim como fiquei numa felicidade tremenda durante essa pandemia, embora, né, a pandemia não seja algo, né, que nos alegre, mas assim, dentro uma das coisas que eu quis, né, reler, estudar o direito esportivo, eu fiz questão foi de receber as revistas do grupo de estudo de direito esportivo da UFRJ, né? Devorei as 3 logo de tacada, assim, né? E já sei que tem uma quarta aí que tá para sair já, né? Então, assim, espero que saia logo para comprar e poder devorar. Mas então, Galdino, agora continuando falando um pouco de Flamengo, eu queria saber mais ou menos como é que é para você o dia a dia, assim, tem alguma rotina? O horário, existe algum horário nesse meio do futebol, ainda mais em clube? Existe férias, fim de semana? Como é que é? Não, olha, se você quer trabalhar com direito esportivo, principalmente em clube, saiba que você não tem final de semana, você não tem hora certa, você não tem dia, noite, principalmente período de janela. Período de janela, então, esquece. Já passei 2, 3 noites praticamente virados, né? Recentemente, no dia do meu aniversário, por exemplo, eu não pude comemorar aniversário com os meus filhos. Tive que ficar, porque a gente estava fechando uma contratação, e isso, a rotina é muito desgastante, né? Isso aí, para quem está começando, né? É bom porque você já vai se acostumando, a coisa já vai entrando nos eixos, né? Mas, por exemplo, no meu caso, que já vinha de uma outra área, já tinha uma coisa já meio que pré-estabelecida, né? No início foi complicado, assim, não por mim, eu digo principalmente pela família, né? A família reclama muito isso, né? Várias vezes eu contei isso outro dia numa live lá no Futijur, assim, eu viajando com as crianças, eles pequenos, eu tive que me trancar e assim fingir que eu fui tomar banho para ficar respondendo o e-mail, né? Porque eu não tinha WhatsApp ali naquela fase, 2012 mais ou menos, eu acho que não tinha ainda o WhatsApp, mas assim, eu estava respondendo e-mail e a gente numa viagem, em poucos dias que eu consegui tirar, era aquela coisa assim, poxa, consegui emendar em alguns dias, né? Então, assim, diversas vezes já fiquei sem tirar férias, e aí você tem que tirar férias, então você tira de forma meio picada, mas aí toda hora o telefone toca, não é fácil, assim, é uma rotina que não tem uma rotina, a verdade é essa, assim, principalmente nesses períodos de grandes contratações, né, assim, de janela, mas você tem casos que, assim, independente disso, porque tudo que acontece dentro de um clube, né, a gente tem certeza, um exemplo aqui, né, para melhor ilustrar, se acontecer algum problema numa empresa privada, talvez possa ser que apareça no jornal, mas se deu algum problema, por exemplo, no clube em que você trabalha, certamente isso vai estar em todas as redes sociais, no jornal, na televisão, no rádio.
Então, assim, você tem que atuar sempre ali como um bombeiro, né? E eu busco sempre trabalhar de forma preventiva, né? Então, é uma coisa que, assim, rotina é complicada, é muito complicada. Já aconteceu, por exemplo, de estar viajando, né? Também outras vezes de estar no meio de uma viagem, tirei ali 4, 5 dias, toco o telefone porque aconteceu algum problema com algum atleta e o que você tem que fazer, como é que você tem que fazer, né? Então, isso são coisas que o departamento de futebol requer sempre o seu auxílio, a sua ajuda. Então é aquela de alerta 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não sabe o que vai acontecer. Mas no final vale a pena. Não, é válido, sempre. Eu acho que assim é bom, né? Assim, para mim, pelo menos, eu tenho por amar aquilo que eu faço, eu não tenho problema. Mas é desgastante. Eu brinco sempre que assim, quando eu entrei no Flamengo, eu não tinha cabelo branco. Assim, hoje em dia já nevou bastante aqui no telhado, né? Assim, outro dia eu falei isso, um amigo brincou, ainda bem que você tem telhado, porque o meu telhado caiu já faz tempo, né? Pelo menos você tem telhado aí para ter neve, mas realmente isso faz parte, mas eu acho que isso também, por um lado, é o gostoso do direito esportivo, né? Assim, quando o time ganha, quando se trabalha em clube, né? Certamente, quando você obtém o êxito, né? Você sabe que de alguma forma uma pontinha daquela conquista tem ali o seu dedo, né? O seu trabalho, o contrato que você fez, aquilo que você batalhou, você para sempre em prol do clube, né? Aquilo ali tá tá na história, né? Então, assim, isso é muito positivo, assim, eu vejo sempre com muito gratificante, uma forma sempre gratificante. Sim, imagino. E, assim, você já contou algumas histórias aqui do Flamengo, assim, e da sua carreira. E teria alguma outra história, assim, que te marcou também? Não necessariamente no Flamengo, mas na sua carreira como um todo, assim, que te marcou, assim, para a vida, assim? É difícil, né, a gente selecionar, mas assim, eu brinco sempre, assim, eu conto um caso, que foi o caso de um atleta que a gente foi vender para a Arábia Saudita e o Flamengo não tinha muito tempo, tinha alguns anos, uns 4 anos antes, tinha levado um calote de um clube árabe, né? Então a fama dos clubes árabes naquela época era péssima e veio uma boa proposta para a contratação de um atleta e o clube decidiu vender aquele atleta para os árabes e aí viraram assim, André, amanhã você vai para Dubai lá porque a gente fechou a venda desse jogador, mas tem o seguinte, olha só, você já leva o contrato assinado aqui pelo nosso presidente, porém você só entrega o contrato para eles, né, quando o dinheiro entrar na conta. Porque vai que a gente leva um outro calote, vai ser um escândalo, vai ser horrível, não sei o quê. E eu lembro, poxa, cheguei em Dubai, que era onde o clube, apesar, o clube da Arábia Saudita estava fazendo a sua pré-temporada, e aí eu me lembro que eu cheguei, poxa, em Dubai, fiquei 3 dias, não conheci nada de Dubai, assim, fiquei só ali no trabalho, naquela questão ali, negociação final, etc. Mas com um contrato assinado, e aí os caras querendo que eu entregasse o contrato, e eu disse assim, pô, eu pensando, né, logo que eu cheguei, se eu botar no cofre do hotel aqui, ferrou, né? Depois vão entrar no quarto, vão arrombar aqui o cofre, vão... O
que eu fiz? Eu estava assim com camisa social, eu peguei, botei no envelope, botei dentro da blusa, né, o envelope com os contratos, e fiquei 2 dias com esse contrato dentro da blusa ali, que enquanto o dinheiro não caísse, desse um sinal verde aqui no Rio de Janeiro. Ó, já o dinheiro está na conta para liberar o contrato. E aí, assim, isso foi uma experiência bacana, assim, curiosa, como já tive outras também. Por exemplo, teve a contratação de um grande jogador, né, na época que foi feita, e que ninguém podia saber, né? Era uma coisa assim, estava havendo uma disputa grande em relação àquele jogador. E aí eu me lembro que, assim, olha, André, vai ter uma reunião com os empresários, o empresário do jogador está num hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro. Você vai fazer essa reunião junto com o nosso diretor, mas você vai fazer lá o check-in no hotel como se fosse hóspede do hotel, e aí lá vai haver o encontro. Então, assim, essa contratação foi fechada assim, dessa maneira, né, no Copacabana Palace, numa situação que ninguém imaginava, né, que podia acontecer. Assim, né, e nessas horas ainda bem que ninguém te conhece, né, porque se é, por exemplo, um diretor conhecido, alguma pessoa pública, né, isso aí é mais difícil, né, porque os repórteres ficam ligados, né. Tem outros casos também bacanas, assim, que eu conto sempre, que era, não me lembro o ano agora especificamente, mas campeonato estadual, na época você tinha inscrição de jogadores, e para a primeira rodada você tinha que entregar com 4 dias de antecedência a inscrição dos jogadores. Aí eu me lembro que o presidente à época pegou a lista de atletas e começa a ver um por um, até para saber, e assim, faltava meia hora para fechar a federação e você tinha que dar entrada no protocolo, né? Eu disse, cara, não vai dar tempo, porque a federação fica ali ao lado do Maracanã. Eu estou aqui na Lagoa, né? Na Gávea, ali na Lagoa. Eu disse, poxa, o que eu faço? Como é que se eu pedir um táxi, ou se eu for de carro, não vai dar tempo. Aí, poxa, eu pedi para o motoboy do clube, o presidente assinou, pedi para o motoboy do clube, eu virei para ele e falei, olha, ele não podia entrar no protocolo, porque ele não era cadastrado na federação, mas aí eu disse assim, olha, vamos lá para a federação, subir na garupa, e disse, olha, senta a mamona aí que a gente vai. E aí, assim, me lembro que fui rezando da Gávea até ali quase a UERJ, né, quase ao Maracanã ali, né, na federação, assim, poxa, porque eu mal ando de bicicleta, quanto mais, pô, andando de moto, né, e com uma velocidade alta. Então, assim, essas histórias são histórias que ficam, né, além de outras histórias que a gente poderia aqui passar um dia inteiro, né, assim, recordando, mas são coisas muito positivas, né, e isso até por isso foi o que eu comentei lá no início, né, no preâmbulo aí da nossa conversa. Acho que um dos intuitos até que nós, colegas, que eu junto com os outros colegas dos clubes aqui do Rio, por isso que a gente buscou, né, essa coisa do Futijur, que era para transmitir essa experiência, que ela vai além da questão apenas do direito esportivo, né? Você passando casos como esse, por exemplo, né? Você tem que ter um jogo de cintura, você tem que resolver ali uma questão problemática, às vezes em questão de poucos minutos, né? Então, isso são coisas que a gente buscou fazer, né? Acho que o conhecimento torna a falar, estou sendo repetitivo, mas a gente tem que multiplicar, né, cada vez mais aí o direito esportivo, difundir o direito esportivo aí para os interessados, para quem está aí na faculdade de Direito, ou para quem já é formado, mas ainda talvez não tenha se encontrado dentro do direito. Uma coisa que você falou da questão de você ser assim, não ser uma figura pública, de ser mais assim, preservado, né, digamos. Você acha que isso
é importante para alguém num cargo de esportivo? Eu acho que, primeiro, é o meu estilo. Tenho um estilo assim, low profile, acho que isso é importante. Mas eu acho que, em primeiro lugar, independente do ramo do direito, mas, assim, acima de tudo, até por uma questão de ética profissional, você tem o sigilo profissional, a confidencialidade, né? Então, assim, isso é muito importante, porque, principalmente na área do direito esportivo, assim, poxa, quem não quer saber qual a próxima contratação, ou se jogador tal vai renovar, não vai renovar o contrato? Então, assim, a descrição é importantíssima, e isso talvez seja um dos segredos para que você, não só de credibilidade no meio, mas até de manutenção, né? Por isso que, assim, os advogados, principalmente aqui nos clubes do Rio, eles têm. Aí eu tenho menos tempo de casa, tenho 10 anos, né? O advogado do Botafogo tem mais tempo, ele tem 16 anos de clube. Então, assim, isso é muito devido a essa questão da ética, de você não se fazer aparecer, você se manter ali discreto, sempre mantendo essa questão do sigilo profissional, que é importantíssima. A confidencialidade é algo que eu coloco sempre em todos os contratos em que eu faço, até porque é algo que eu prego para a minha vida. Não, entendi. E agora, você já falou sobre Futijur, sobre ter essa união com os advogados do Fluminense e também do Vasco, né? E como que surgiu esse projeto, assim? Vocês já eram amigos antes? Já falou que vocês tinham um grupo mais informal, assim, mas vocês já eram amigos antes? Como é que surgiu esse projeto, assim, para o público? Não sair do informal e ir para algo mais concreto, assim? Ele existiu primeiro até por uma questão de necessidade. Ele surgiu quando houve ali a mudança da Lei Pelé em março de 2011. A gente viu que, assim, o problema que acontece num clube, se um clube não faz uma defesa de forma adequada, isso pode virar um precedente e vai respingar no seu clube no futuro. Então, assim, era importante que a gente trocasse ali experiências, né? E aí, quando veio a pandemia, a gente conversando, né, falando sobre principalmente a questão da pandemia, trouxe alguns questionamentos, né, sobre como é que ficariam os contratos, os atletas, a questão de redução salarial ou não, a MP, né, que foi editada à época. E aí, um dia, conversando ali em grupo, né, num grupo de WhatsApp, a gente pensou, poxa, a gente já passou por tanta coisa, né? Está passando até por uma pandemia, né? A gente está vendo aí tanto, a gente vê que tem pessoas falando, né, sobre direito esportivo, né? E poxa, mas a maioria dessas pessoas são pessoas que não, algumas delas têm vivência dentro de clube, mas a gente tem uma vivência, poxa, de década, de pelo menos mais de uma década de um clube de futebol, e por que não a gente passar essa experiência, lógico, e repito sempre, respeitando a questão da confidencialidade, né, uma questão ética, isso aí é um pilar número 1 nosso, né, duas coisas que a gente prega, né, essa questão aí da confidencialidade e a questão do não envolvimento político, né? Assim, os clubes que a gente trabalha são clubes de futebol que tem correntes políticas e a gente respeita, mas a gente, acima de tudo, a gente é profissional. Então, assim, dentro desse nosso profissionalismo, a gente tentar transmitir, né, todos nós ali já tínhamos experiência
de lecionar em cursos ou universidades. Então, assim, por que não a gente tentar transmitir isso de maneira conjunta, né? Como um bate-papo aqui que a gente está tendo. Eu acho que isso não faz mal, muito pelo contrário, eu acho que só vem a crescer, né? Difundir o direito esportivo, que é a nossa grande paixão, né? Com certeza. É importante essa propagação do direito esportivo, né? Como a gente falou antes, assim, cresceu muito, principalmente agora nesse momento de pandemia, né, com a internet e os meios para divulgação facilitam também, que a gente pode, você da sua casa e eu aqui da minha, a gente está conseguindo conversar, assim como conseguiria passar a informação para alguém que está em outro continente. Assim. A internet, eu acho que realmente facilita muito isso e como você já falou e reiterou, e eu também reitero, assim, conhecimento eu acho que realmente tem que ser assim, exposto, divulgado, tem que ser trocado, essa troca é muito importante, principalmente também dentro do ramo do direito esportivo, né, é algo muito, muito importante, né, de acontecer. E, bom, Gaudiano, agora para finalizar, fazer um bate-bola com você, querido. Bate-bola, jogo rápido. Tá bom. Toca aí. Então, vai. Uma banda. Uma banda? Uma banda. U2. Eu gosto de rock. Somos dois. Um livro. Um livro... Eu vou falar um livro não da área jurídica, né? Eu acho que a gente sempre fala aqui no direito esportivo e tudo isso, mas como um leitor voraz e um incentivador da leitura, um livro que talvez tenha sido um dos primeiros livros que eu, assim, me despertou uma paixão pela leitura foi Agosto, do nosso saudoso Rubem Fonseca, que nos deixou esse ano. Boa. E um filme. Tá, um filme. Eu não vou falar um só, eu vou falar da trilogia, O Poderoso Chefão. Muito bom. Uma frase. Uma frase. Uma frase. Me lembro sempre uma frase que meu pai me ensinou desde de novo, que o feio na vida não é cair, é não saber se levantar. Eu acho que isso é um ensinamento que ele me deu, assim, tipo, né, sempre na maior dificuldade que você tenha, né, você tem que saber se reinventar e lutar e assim, talvez eu fique com essa frase que é uma frase mais popular, não uma frase tão erudita, mas eu acho que é uma frase importante, principalmente no período que a gente passa, que é um período de pandemia, em que muitas pessoas estão passando não apenas dificuldades do ponto de vista pessoal, né, com seus familiares, questões pessoais também, por estarem muitas delas presas em casa, mas principalmente também aquelas pessoas que estão privadas do seu negócio, né, do seu comércio, estão passando aí por uma dificuldade. Então, assim, que essa frase fique como um incentivo, talvez, para que essas pessoas, né, não desistam e lutem por aquilo que elas acreditam. Um ídolo. Um ídolo? Pô, mas aí em que ramo? Assim... Um ídolo, não necessariamente do esporte, o primeiro que vem na sua cabeça. Um ídolo? Eu não costumo, assim, digamos assim, reverenciar uma pessoa propriamente. Assim, eu gosto de reverenciar o trabalho, né, o conjunto da obra daquela pessoa, a mensagem que essa pessoa em vida passou
Talvez uma pessoa que eu poderia citar aqui, teriam vários, né, que eu acho que seus diferentes ramos aí são referências, mas um ídolo eu mencionaria Mahatma Gandhi. Muito bom. E agora, para finalizar, meio um conselho para quem está começando no direito esportivo. Não necessariamente na faculdade, mas alguém que está começando agora no ramo. Para quem está começando, é acreditar sempre, né? É buscar sempre ser o melhor naquilo que você faz, né? Mas fazer tudo isso sempre com muita fé, com muita luta, com muito amor, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Você fazer aquilo que você gosta, fazer aquilo com prazer, saber que vão ter momentos de dificuldade e não desistir apesar dessas dificuldades, né? São os versos, por exemplo, que o Gonzaguinha, né, o músico Gonzaguinha, cantou numa música que ele escreveu, uma bela música, canção que ele escreveu, que eu acho atemporal, chamada Semente do Amanhã, né? Que é fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Eu acho que é isso, é acreditar, né? E essa música, se você ouvir essa música toda, você vai ver que ele fala de um menino, né? E um sonho de criança. Então, assim, é mais ou menos isso que eu transmito. É você acreditar naquilo que você faz e fazer sempre com muito amor acima de tudo e não desistir. Não desistir porque você vai conseguir o que você almeja. Sempre. Ô, Gaudiano, infelizmente a gente chegou aqui ao fim desse dia de entrevista. Muito obrigado de novo por ter aceitado esse convite. Eu vou reiterar os agradecimentos em nome do GED e da UFRJ. E, como a gente já falou, essa troca é muito legal e importante. Assim. Eu agora começando no direito esportivo, pegar esse conhecimento seu, assim, essa sua experiência, né? E não só eu, mas também como o pessoal que está assistindo a gente, eu acho que é super importante ter essa troca, sabe? O pessoal que está começando, acho que precisa disso, sabe? E como a gente falou, já é uma coisa que está aparecendo cada vez mais. A gente aqui no Já de Entrevista consegue passar isso para o pessoal com diferentes profissionais, né? Eu acho super importante. Bom, hoje ficamos por aqui. Continue nos acompanhando nas redes sociais com @jadefnd e desfrutem de todo o nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Se cuidem, fiquem com Deus. Obrigado.